O que aconteceu com o Evangelho? Foi a pergunta que me fizeram. Nos últimos anos, a Igreja Evangélica no Brasil tem enfrentado uma série de escândalos envolvendo seus líderes e membros, corrupção, desvio de dinheiro e questões morais que vão desde abuso físico, emocional, psicológico e até sexual, tem gerado um profundo questionamento. O Evangelho mudou ou será que os evangélicos é que se afastaram da mensagem original de Cristo? Eu sou Jorginho Muniz, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo aqui, cara. Se é a primeira vez que você passa por aqui, se inscreve, curta e, acima de tudo, comente e compartilha. Comentando, você aumenta a relevância do canal. Compartilhando, você ajuda o canal a ser conhecido. Faz isso, cara. Preciso da tua ajuda. Então vamos lá. Hoje quero explorar essa questão com base na história da igreja, mostrando que o evangelho permanece o mesmo desde o início, mas ao longo dos séculos, nós, os cristãos, é que mudamos, cara. Com o evangelho não aconteceu nada. Desde o primeiro século, o evangelho foi claro, desde o primeiro século, o evangelho foi claro em sua mensagem de salvação, como a Bíblia nos lembra em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A essência da mensagem nunca se alterou. Qual é a mensagem? Cristo veio ao mundo para nos salvar. E essa é a boa nova que tem sido pregada através dos séculos. Bruce Shelley, na sua obra A História do Cristianismo, aponta que apesar de muitas mudanças culturais e políticas, a mensagem central do Evangelho de Cristo permaneceu imutável, desde seu nascimento em Belém até os dias atuais. A igreja, no entanto, cara, enfrentou crises de identidade e correções de cursos repetidas vezes. Eusébio de Cesareia, um dos primeiros historiadores, em sua obra História Eclesiástica, escrita no século IV, relata como desde o primeiro século surgiram distorções da fé cristã, mas os apóstolos e seus sucessores lutaram para manter a pureza do evangelho. Eusébio nos conta sobre os mártires que deram suas vidas para preservar a mensagem imutável do Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, nos traz um alerta muito importante, cara, que todos os dias deveríamos lembrar. Sabe qual é? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além do que vos tenho pregado, que o tal seja considerado anátema. Essa advertência é clara. Qualquer tentativa de modificar a mensagem do Evangelho é uma distorção humana. Qualquer tentativa de moldar o Evangelho aos nossos interesses é uma distorção humana. Qualquer tentativa de facilitar o Evangelho, de querer atualizar o Evangelho para que o Evangelho se enquadre com a sociedade de hoje, é uma distorção humana. E se é distorção humana, Clara, é heresia. Se olharmos para a história da igreja, vemos que a mensagem do evangelho frequentemente foi obscurecida por interesses humanos. Isso é sério, cara. Desde os primeiros séculos, Eusébio de Cesareia documenta em História Eclesiástica como falsos mestres e heresias surgiram, como o gnosticismo, que tentava misturar o evangelho com filosofias pagãs, surgiu. Cara, Eusébio narra como os líderes da igreja, como Irineu e Policarpo e tantos outros, se levantaram para proteger a verdadeira fé pregada pelos apóstolos. Isso demonstra que mesmo naquela época, a igreja já enfrentava desafios para manter a pureza do evangelho. Não é algo de hoje, não é algo tão somente de hoje. É uma luta que vem desde que Cristo foi assunto aos céus e entregou a sua missão aos apóstolos, os apóstolos aos seus sucessores. Tudo isso tem acontecido, cara. Não é algo de hoje, não é algo novo. Nada é tão novo. Então vamos lá. Em 1517,
Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante como uma tentativa de retornar ao evangelho bíblico que os primeiros cristãos seguiram. Lutero acreditava que a igreja havia se afastado da verdadeira mensagem de Cristo, com práticas como a venda de indulgências, que nada tinham a ver com o evangelho puro. Então ele pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, buscando uma volta às escrituras, um grito, um chamado às escrituras. Paul Johnson, na sua obra A História do Cristianismo, observa que a reforma foi um dos eventos mais significativos na tentativa de restaurar a fé cristã à sua essência bíblica. Ela buscou libertar o evangelho da manipulação humana e retornar à simplicidade da fé que os primeiros cristãos praticavam, especialmente nas comunidades do primeiro século. Então vamos lá, cara. Os escândalos da igreja evangélica brasileira nos últimos 5 anos, não vou nem citar os mais antigos, refletem essa luta antiga. Manter a pureza do evangelho diante dos interesses humanos. Desde a reforma protestante até hoje, a igreja tem lutado para preservar a mensagem de Cristo sem se corromper. Irmão, e aqui eu quero te trazer para essa luta. Eu quero te trazer para esse embate, para esse combate que tem sido travado desde os apóstolos até os dias atuais. Eu sei que quando você ouve tantos absurdos como o que temos ouvido nos últimos dias, coisas que vão de um pastor, cara, um pastor que engravidou uma jovem casada e tentou convencê-la a abortar, a menina então não aceitou, aí o pastor foi e convenceu ela a cobertar aquilo, e a criança nasceu e deixou o esposo da menina criar a criança como se fosse o pai por 9 anos, até que isso explodiu, veio para a internet, não teve mais como negar. Situações como o de um outro pastor, cara, olha que absurdo, tá aí rolando pela internet um vídeo nojento, um vídeo de um pastor de uma igreja tradicional tendo relações sexuais com outro homem, cara, coisa nojenta, absurdo, ou como um esposo de uma cantora famosa que está respondendo, chegou a ser preso nos Estados Unidos, está respondendo processo por abuso sexual de criança. Tem nome aqui, eu não vou dar o nome, senão o YouTube derruba o meu canal. Situações, cara, absurda, que também vem dos membros, entendeu? Então, essa é uma luta, cara. É uma luta que não é só dos pais da igreja ou dos apóstolos, é uma luta que é nossa. Mas eu sei que o homem comum, como eu e você, nos desanimamos diante de tanta coisa. A questão é, cara, que infelizmente essas notícias, elas ganham repercussões, mas tem pessoas sérias, tem pessoas simples, tem pessoas verdadeiras, tem pessoas que seguem o evangelho puro e simples, cara, mas essas pessoas, infelizmente, não têm voz. Eu ouvi de alguém esses dias, Jorginho, eu me desanimei de falar, resolvi me calar diante dessa situação, mas nós não podemos. Olha para a história da igreja, olha para os pais da fé, para os pais chamado da era patrística, né, dos pais da igreja, o quanto eles lutaram, foram mortos, perderam seus bens. Por quê? Porque eles lutavam pela pureza do evangelho, eram embates terríveis contra hereges. Mas seguimos aqui. A história nos ensina que assim como Lutero buscou um retorno ao evangelho bíblico, nós também precisamos voltar à palavra de Deus, ao evangelho puro e simples. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos lembra que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Eusébio de Cesareia, ao documentar a história da igreja, mostra que os primeiros cristãos mantiveram sua fé firme, mesmo diante de perseguições e falsas doutrinas. Isso nos serve de exemplo, irmão. Isso nos serve de exemplo. Então, o que aconteceu com o evangelho? Com ele, nada. Ele não mudou.
nós mudamos. Mas assim como Lutero fez há mais de 500 anos, e como os primeiros cristãos documentados por Eusébio e por tantos outros historiadores, como Bruce Shelley, Paul Johnson e vários outros, narram nas suas obras, lutaram para preservar, nós também podemos retornar à mensagem original. O Evangelho continua sendo a boa nova de salvação. É o nosso dever vivê-lo em plenitude. É o nosso dever lutarmos por ele. É o nosso dever denunciarmos os falsos ensinos. É o nosso dever denunciarmos as heresias. É o nosso dever, cara. Tudo o que foi ensinado, seja numa reunião da escola dominical, seja no pequeno grupo, seja na célula, seja numa reunião de pastores, pegar o que está sendo dito e comparar com as mensagens das Escrituras. Cara, e se tiver alguma coisa estranha, o apóstolo Paulo já nos ensinou que o tal seja considerado anátema. E nós, o que fazemos diante de tudo isso? Continuamos olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, com a certeza que num dia muito em breve, Cristo virá buscar a sua igreja. E como diz Romanos no capítulo 1, como Paulo nos fala, melhor dizendo, como Paulo nos fala em Romanos no capítulo 1, tais homens são indesculpáveis. Tais homens que deturpam o evangelho, tais homens que praticam coisas abomináveis, se dizendo homens e mulheres de Deus, são indesculpáveis e com certeza eles terão a sua recompensa, seja aqui ou no inferno. Mas nós aguardamos a muito breve e gloriosa vinda de Jesus. Beijo no coração. Eu sou Jorginho Muniz, esse é o meu canal. Curta, comenta e compartilha.